O meu editor pediu-me para explicar em curtas palavras porque é que escrevi este livro, uma espécie de uma biografia profissional chamado Coração ao Pé da Boca. Bem, Coração ao Pé da Boca tinha que ser porque é a minha maneira de estar na vida e tive uma vez um grande amigo meu que me disse para eu nunca mudar. Portanto, mesmo que me arrependesse de algumas coisas que digo, e aqui neste caso me arrependa no futuro de algumas coisas que escrevi, poder ser genuíno e ser frontal. E a razão principal por que resolvi escrever este livro prende-se com uma obsessão de uma vida profissional. Eu sempre achei desde muito cedo que a medicina hospitalar tinha que ser exercida, e sobretudo agora no século XXI, em centros de referência. O que quer isto dizer em centros de referência? Nos sítios, nos locais, onde os profissionais possam ter a experiência de vida profissional, a experiência clínica para poder tratar os seus doentes. Isto implica uma forma de gerir e de fazer a governance clínica de uma maneira especial. Em equipes multidisciplinares, com várias especialidades presentes na sala onde se discutem os doentes. E para se poder fazer isto tem que ser em casuísticas grandes. É um bocadinho como na aviação civil, é preciso horas de voo para se poder ser um piloto competente. E aqui é preciso que as casuísticas que temos para tratar esses doentes justifiquem que possamos ter experiência para o fazer e também, muito importante, ter possibilidades de formar os mais novos. Formar os mais novos é uma coisa decisiva. Portanto, a obsessão dos centros de referência. Quem acabar de ler quem tiver paciência para ler este livro até ao fim, vai ficar seguramente seguro, vai ficar de que não é possível fazer algumas doenças mais raras ou complexas sem serem os doentes poderem ser tratados em centros de referência. Pessoas que tenham competência profissional e experiência para as tratar. Isso foi a razão principal. A segunda razão foi que eu não estou nada tranquilo com esta coisa de envelhecer. Bem, considerando a alternativa ao envelhecer, enfim, não é mal de todo, mas não me deixa muito tranquilo esta finitude da vida. E gostava ainda que os meus netos, que vão conhecer o avô e conhecem o avô bem, ainda possam mostrar aos seus filhos, aos meus bisnetos, a existência deste avô com todas as suas qualidades e defeitos. Portanto, isso foi a segunda razão principal, é eu poder pensar que ainda em mais uma ou duas gerações ainda não desapareço da minha história de vida e de médico cirurgião. A terceira razão, há sempre um componente um bocadinho narcisista. Quando se faz uma autobiografia, eu reconheço isso também. E há aqui um componente um bocadinho de vaidade. Aliás, o prefácio feito por Manuel Sobrinho Simões, um dos cientistas médicos que eu mais aprecio e que eu mais admiro em Portugal, ter dito no próprio prefácio que acha que eu tenho aqui um bocadinho de vaidade. Acho que ele acertou em cheio. Há sempre um bocadinho de vaidade quando nós fazemos este tipo de autobiografia. Quando escrevi, aceitei um conselho do meu mestre Henri Bismuth, que me disse várias vezes: Eduardo, escreve sem filtro. Portanto, a primeira versão que eu fiz deste livro, em muitas noites intensas a escrever, agora já escrevo ao computador, foi sem filtro. O que dava 1200 páginas, o meu editor ficou aterrorizado. Mas a razão não foi essa. A razão foi que, depois de escrever sem filtro, eu ia ter possibilidades, depois das revisões, poder, enfim, fazer não só uma autocensura, de tal, não exagerar no coração ao pé da boca, como também poder tirar grandes repetições e muitas das coisas repetidamente que não era útil para ter a paciência dos leitores. E foi por isso que eu fiz este livro. Acho que fica aqui porque é que eu falei também tão pouco, se isto era uma espécie de biografia profissional do lar da criança, do colégio moderno, da escola, do início, porque eu acho que isso marca toda a gente. Daí que seja muito importante dizer que o acesso à educação é fundamental para as pessoas poderem fazer. E eu acho que o que passei nos meus primeiros 11 anos de vida no lar da criança e depois, já na adolescência, no começo da adolescência, no colégio moderno, foram muito importantes para transformar-me naquilo que eu sou, com todas as qualidades e defeitos que eu tenho. Portanto, para aqueles que tiverem paciência de o ler,
eu tenho uma grande esperança que pensem que afinal que esta vida também terá valido a pena para alguns doentes e para algumas, e sobretudo para a preparação do futuro. Eu detesto aquele ditado popular que diz que atrás de mim virá quem bom de mim fará. É um ditado popular horrível. Portanto, eu espero que fique claramente transparente no livro que escrevi, que atrás de mim virá quem muito melhor do que eu fará.